Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Profissão em Destaque. Dando continuidade a essa série de vídeos que a gente está trazendo para vocês, hoje a gente vai falar de um assunto muito interessante, que é o estágio supervisionado. Tá? Não só o estágio supervisionado, mas outro tipo de estágio que a gente vai falar um pouquinho aqui. Tá? E para me auxiliar aqui eu tenho o Edmilson, ele é supervisor operacional de ensino, ele trabalha exatamente e exclusivamente com o estágio. Tá? Talvez alguns de vocês até já tenham ouvido falar dele quando vocês tentam entrar em contato com a célula de estágio. Beleza? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Fazer algumas perguntas para ele, algumas curiosidades. Não curiosidades, mas algumas informações importantes. Beleza? Tudo bem, Edmilson? Tudo bem, Thiago, e você? Tudo certo. Primeira coisa, eu acho que é o que os alunos mais perguntam. Por que eles têm que fazer estágio? Por que é obrigatório fazer esse estágio? Então, nos cursos de licenciatura, desde 2002, o Conselho Nacional de Educação baixou uma resolução que todo curso de licenciatura tem por obrigação fazer estágio. Então, a carga horária é determinada, tem que se cumprir em estágio. Então, o aluno de licenciatura tem que fazer estágio. E já é uma experiência, querendo ou não, né? Sim. Porque ele entra em sala, ele já tem uma ideia do que ele vai enfrentar. Exatamente. Muito do que você desenvolve na sua atuação como profissional depois, vai muito do que você aprendeu no estágio. Eu fiz estágio obrigatório na época da graduação e isso ajuda muito a seguir a profissão. Com certeza. Às vezes você entrou num curso de licenciatura, mas não tem muita certeza se é aquilo que você quer. Aí no estágio é o momento que você vai decidir, se você vai perceber se dar aula é aquilo que você quer. Então Exatamente. Eu acho que o estágio é muito importante em relação a isso. É um momento crucial ali para você identificar se a sala de aula realmente é o seu foco ou se você vai ter que se encaminhar para outros meios. Isso acontece bastante. Sim. Dentro do estágio, vocês que estão no primeiro ano ainda não, que estão no segundo ano ainda não, só no finalzinho, mas principalmente os alunos que estão no terceiro ano aqui no Sesumar que tem o estágio. Vocês percebem que vocês têm sempre os documentos obrigatórios. E isso a gente pega firme que tem que ser cumprido. Por que a gente tem que dar tanta atenção a esses documentos? O documento, ele é o que vai assegurar para o aluno a parte prática. Então, assim, que ele realmente foi na escola, que ele realmente fez as observações, fez a regência, e é um documento. Então, ele vai validar o estágio. Por isso que a gente cobra tanto o preenchimento correto, com as informações corretas, toda a orientação que vocês colocam lá no estúdio, tem que seguir certinho, porque se chega na célula de estágio e está errado, a gente vai indeferir. Porque se vem uma avaliação do MEC, vem alguma coisa nesse sentido, é o documento que eles vão tomar como... E eu acho que é uma segurança para a instituição e para você também. Isso, né? exatamente. Para os alunos também é uma segurança, comprova que ele realmente fez aquilo, né? Fez o estágio. E o estágio, e o documento de estágio, ele tem lá o seguro escolar. Então, qualquer coisa que acontece com o aluno, dentro do período de estágio, tanto na ida como na vinda, e dentro da escola ou da instituição que ele está, o seguro escolar que vai cobrir ele. Então, acidentes pessoais, algumas coisas assim, o seguro da Unisesumar que cobre. Então, por isso que o documento tem que estar redondinho para poder... E é um documento legal, é jurídico, por Exatamente. isso que tem toda essa burocracia, tem que preencher bem certinho. Isso, tem toda a validade jurídica de um documento, então qualquer situação que ocorra na escola, ele pode usar o termo de compromisso como documento jurídico. Então, pessoal, a gente insiste que vocês tomem muito cuidado e não é por falta de motivo, beleza? Então, sempre fica atento, geralmente tem um prazo legal para vocês conseguirem esses documentos, tá? Então, não deixem de ir atrás. A gente tem alguns alunos que enfrentam dificuldades, às vezes, para encontrar um colégio para fazer o estágio. E a gente fala que a Unisesumar tem convênio com alguns colégios. Como que funciona esse convênio? É com o Estado, é com a cidade, é com a secretaria? Olha, o convênio a gente faz com os dois. A gente faz convênio com as cidades, que nós temos polo, as cidades ao entorno dessa cidade do polo, com os estados. A gente tem hoje, com exceção de alguns estados, a maioria nós temos convênio com o estado. Aqueles que exigem. Por exemplo, aqui no Paraná não exige convênio. Então o aluno pode ir na escola e tentar da forma como a escola se organiza. Algumas cidades a gente tem convênio, a gente tem hoje em torno de 400 convênios para o estágio obrigatório. Então, com várias cidades do Brasil, vários estados. E também na maioria dos polos
Tem estágio. Sim. A gente está mais ou menos com essa quantidade de polos, Isso. então essas A cidades... gente tem aí pelo menos todas as cidades que nós temos polo. Uhum. Algumas cidades ao entorno desses polos nós já temos também. Muita gente, né? Com exceção dos polos que abriram aí entre 3 a 4 meses, que a gente está no processo ainda. Mas com os estados, quase todos os estados do Brasil, nós já temos convênio com as escolas estaduais. Ah, legal. Então... E também tem algumas escolas particulares que a gente faz convênio também. Ah, sim, Escola particular, às vezes eles ficam com o pé um pouco atrás, mas geralmente eles aceitam os alunos sem problema nenhum. Porque tem muito aluno que ele tem um receio de ir na escola particular. Sim. Eles acham que não pode, só pode ir numa escola estadual, federal, municipal. Mas vocês podem sim ir até uma escola particular para realizar o estágio. Com certeza. Inclusive a escola particular é muito mais fácil para conseguir o estágio, porque ela é autônoma. No município, no estado, precisa passar pela Secretaria de Educação e vários processos burocráticos. Na escola particular, não. Então, se o aluno vai e o diretor aceita, ele pode fazer o estágio sem problema nenhum. Realmente, a burocracia aí é bem mais tranquila. Além desse estágio que vocês são obrigatórios, né, vocês são obrigados a fazer para conseguir o seu diploma, existe um outro tipo de estágio que às vezes não é tão divulgado para os alunos, que é um estágio que você trabalha, né, que seria um estágio remunerado, né? Como que funciona mais ou menos o estágio remunerado? O aluno tem que se cadastrar, ele tem que... O que ele precisa fazer? O estágio remunerado é aquele oferecido por uma empresa, seja uma empresa pública ou uma empresa particular. Uma empresa diferente, não a universidade ou outra empresa. Não a universidade. Então, por exemplo, você vai fazer estágio numa escola, a escola tem que ofertar aquela vaga. Ah, tá. Então, assim, tem alguns agentes de integração, no Brasil a gente tem o CE, o IEL, tem o PROE, o ABRE, então uma infinidade de agentes que eles ofertam essas vagas. Então a empresa oferece a vaga para esse agente e ele divulga para os alunos. Então o aluno procura nessas empresas as vagas. Isso. Aí lá tem os cadastros. Então você se cadastra lá, coloca o tempo de curso, quando que você iniciou, todos os seus dados, que aí eles já fazem uma filtragem e já encaminham você para as vagas que eles têm. Por exemplo, se o aluno tem um amigo que abriu uma vaga numa escola e quer contratar ele, aí a gente diretamente. Pode acontecer assim também, mas a gente tem que ver toda a questão de convênio, de viabilidade, como vai fazer, mas também pode acontecer. Ah, sim. E geralmente o aluno tem que ter já cumprido uma certa porcentagem do curso, ou ele entrou no curso, apareceu uma vaga e ele pode entrar? É muito da vaga. Depende lá do colégio. Depende do colégio. Por exemplo, tem colégio que só vai pegar aluno no terceiro ano do curso. Ou no quarto semestre, terceiro semestre. Tem vagas que não. O aluno ingressou, ele pode fazer. A lei de estágio, 11.788 de 2008, diz que o aluno estando matriculado e frequente, ele pode fazer estágio remunerado. Não tem distinção. O que vai fazer essa distinção é exatamente a vaga que ele vai pleitear. Geralmente concurso também assim, o PSS geralmente estipula uma quantidade mínima. Aqui no Paraná antigamente era 10%, agora já é 25% do curso. Né? Então isso realmente vai depender do colégio, porque é uma vaga que o colégio está oferecendo. Né? Então existem muitas opções. Tá? E quando o aluno ele consegue um estágio remunerado no colégio, como que é esse vínculo? Ele recebe de quem essa remuneração? É do colégio? É da instituição? É do quê? Isso. O estágio remunerado ele é um triângulo: instituição, empresa e aluno. Então, assim, a bolsa é paga pela instituição, que a gente chama de bolsa auxílio. Isso tem infinitas variações, depende de quanto a escola se propõe a pagar, o órgão público se propõe a pagar para o aluno. Mas é eles que pagam. Se for para o agente integrador, paga para o agente repassa para o aluno. Se for direto aluno-escola, a escola diretamente passa para ele. Mas o remunerado só se configura com a bolsa auxílio, recebendo salário por aquilo que está sendo ofertado. Bolsa auxílio. Então, o fato dele estar na Unicesumar não tem nada a ver. Ele só é o curso que ele está fazendo para ele chegar até o colégio para começar a fazer um estágio. Vou dizer uma coisa aqui em primeira mão. A gente está num projeto aqui da Unicesumar para o ano que vem. Se tudo rolar muito bem, a gente vai conseguir para esse ano ainda um projeto de empregabilidade. Nós aqui da Unicesumar conseguir divulgar algumas vagas com os agentes, com as empresas. E aí nos polos a gente já vai divulgando para vocês as vagas. Então é um projeto que está aí quase na finalização. Então para o ano que vem, para o 51, é certeza que ele está rodando já.
Já é muito legal, principalmente para quem está entrando agora, quer saber mais como é que funcionam essas coisas, então já tem mais uma opção, né? O estágio, ele realmente, no começo, você, não só o remunerado, mas o obrigatório, você acha que ele vai ser complicado, vai ter que ficar indo até o colégio, às vezes o pessoal geralmente escolhe fazer uma educação à distância, porque às vezes não tem muito tempo. Sim. Então ele fala, putz, eu vou ter que me organizar para ter que ir no colégio, né, para realizar atividades. Só que é uma atividade que tem um motivo, né, que eles vão sentir esse motivo depois que eles se tornarem professores, porque eles já vão ter uma experiência anterior, né? Então, vocês vão ver. E outra, ir até o colégio, sentir a atmosfera do colégio, conversar Sim. com professores, diretores, né? Isso é muito interessante, né? Eu acho Sim, que exatamente. que E assim, eu aprendi dentro do meu percurso aí de profissão, tinha um professor que sempre falava para mim o seguinte: a gente sempre aprende, ou a forma de como fazer, ou a forma de como não fazer. E o estágio, ele é exatamente para isso. Você aprende o tempo todo. O professor que tem uma metodologia legal, que tem uma didática bacana, como você vai fazer, como você não vai fazer dentro de sala de aula. E isso, para quando você for assumir uma vaga como professor regente, é assim, excelente. Porque você já tem ali a vivência do estágio. Aí você me pergunta, mas eu tenho que fazer 4 estágios, pelo menos na matemática são isso. Na pedagogia, por exemplo, é mais. São 6. São 6 estágios. Mas por que são tantos estágios? Primeiro estágio, você não entra em sala de aula, você vai para conhecer o colégio, conhecer a estrutura do colégio e o projeto político-pedagógico, que é muito importante, tá? Você vai conhecer alguém da equipe diretiva, fazer uma entrevista. Aí só depois, no segundo e no terceiro estágio, que vocês vão para a sala de aula, vocês vão fazer as observações, depois a regência, que é nesse aspecto que o Edmilson falou, de você pegar algumas informações, de como dar a aula, que jeito que é melhor, que jeito que não é tão legal. E depois, para finalizar o último estágio, vocês vão fazer um projeto de ensino, que basicamente é devolver para o colégio aquilo que ele te entregou. Porque, querendo ou não, ele deixou você entrar lá, deixou você fazer as observações, a regência. Então, o último estágio é uma maneira da gente retornar para o colégio, através de um projeto. Sim. Esse estágio do projeto eu acho muito interessante, porque é uma maneira já do aluno desenvolver uma atividade maior, não só em sala de aula. E para quem quer seguir numa carreira acadêmica, quer fazer um mestrado, por exemplo, você precisa de um pré-projeto. O projeto do ensino, do estágio é muito legal, que já te dá uma base de como você vai realizar esse projeto. Sim, com certeza. Além de ser esse retorno para a escola, é super interessante porque você pode, dentro da vivência ali do estágio, verificar, por exemplo, na matemática vocês têm a disponibilidade de fazer observação em várias turmas. Isso. Então você viu que em várias turmas tem um certo conteúdo que os alunos têm mais dificuldade, você pode fazer um projeto em cima daquilo e daquilo você desenvolver algo para o mestrado, para outros projetos, porque tendo esse projeto baseado na prática, ele vai ser muito mais assertivo do que algo muito teorizado. Então, assim, quando vai vinculado à prática, é um caminho certo de acertos e de um projeto bem elaborado. Então, pessoal, é isso aí. Né? Eu acho que foi uma conversa bem legal. Eu agradeço bastante, Edmilson. A gente se vê bastante aqui. Mas você, aluno, não tem muita noção do tanto de gente que trabalha para fazer tudo isso funcionar. Eu acho que o estágio realmente é muito importante e que mesmo que às vezes dê um pouco de trabalho no começo, vale a pena se esforçar, tá? Porque vai ser muito útil para vocês. Quer finalizar com alguma coisa? Não, assim, eu quero mesmo dizer exatamente isso daí, porque é muito importante o estágio. Ele é trabalhoso, sim. É assim, a gente sai do nosso comodismo, tem que ir para a escola, tem que ir atrás, você vai sozinho, às vezes dá aquela ansiedade, mas eu sinto assim como uma parte mais bacana do curso. Daí você está vivendo exatamente tudo que você aprendeu em 3 anos de curso. Então, realmente é a melhor parte. Uma coisa que eu queria pontuar é a questão da modalidade de estágio, que é o estágio voluntário, que a gente recebe muito aluno questionando, falando. É um estágio que não existe. Antigamente, até se existia antes de 2008, algumas instituições praticavam isso, só que é um estágio que não tem por lei. Então, ele não existe. O estágio voluntário não existe. Existe a lei do voluntariado, só que nada relacionado ao estágio. Então, assim, se alguém oferecer para o aluno o estágio voluntário, ele não aceite, porque assim, então, e a gente na instituição não oferta nenhum documento para comprovar isso, porque ele não está
regido por lei, a gente não pode embasar ninguém dessa modalidade. Mas assim, o estágio é uma fase muito importante e assim, todos que fazem têm um pouco mais de trabalho, mas saem muito gratificados desse processo. Então é isso, pessoal. A gente fica por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.